4 anos se o que ele praticava foi apenas um ato a favor da vida. Eles estavam torturados há 26 dias, sem comida, sem água, sem nenhuma condição de higiene. E pior, eles não sabiam que iriam resistir até o dia em que fossem resgatados. Eles trabalham antes, é claro. Mas podemos ressaltar que eles não predestinaram o que já aconteceu nessa caverna. E os movimentos acabaram. O que se esperou dentro da caverna foi a lei da sobrevivência. No primeiro semestre de Direito, aprendemos que a origem natural é uma teoria que visa proteger o homem da atividade do governo. Essa teoria é também conhecida como direito natural, aquele que nasce com o homem. E mais, eu vou destacar que dentro dessa teoria existem várias características. Dentre elas, a francesa, que ela diz o seguinte, que seus princípios podem ser usados em qualquer situação. Bom, 5 amigos dentro de uma caverna, enclausurados, feito bicho, selvagem, onde não se havia nenhuma previsão de quando iriam sair. O que se esperou lá dentro foi o diálogo, a compreensão e todos, por unanimidade, inclusive o Roger, que estamos dizendo que é vítima, mas na minha opinião, ele é um herói. Foi o Roger que começou a ideia de jogar de dados. Esses cidadãos eram amigos, pessoas queridas na sociedade, pais de família. E acabaram tendo que escolher, mesmo diante assim, eles ainda foram racionais. Tiveram que escolher um amigo que seria morto e comido para proteger 4. Como isso é um fim? Já imaginaram que eles estavam no âmbito fora do contexto social, onde o Estado impõe as suas leis, só é sensível e que o homem tem que acatar os direitos e deveres? Eles estavam cavernados, no local fora da sociedade. O que se gerou ali foi a vida da sobrevivência e verdadeiro social. Então, só referência, aqui afirmamos que não aconteceu homicídio. Por que não aconteceu homicídio? Porque foi o próprio Roger que levou os dados, foi ele que plantou na cabeça dos demais a ideia de antropologia. Foi o próprio Roger que aceitou sem nenhuma substituição. E o seu colega jogava os dados dele. E foi o próprio Roger, o escolhido, o herói que serviu de alimento para os demais sobreviver. Diante disso, Vossa Excelência, eu digo que não aconteceu homicídio. Quem causou a morte de Roger foi ele mesmo, sem mais. A história de uma caverna
eles saíram e entraram nessa caverna. A caverna desse espaço que entraram era um bloco de rochas sedimentárias e pedras calcárias. Bastante típico daquela região de onde eles moravam. E aí acontece o deslizamento, onde a abertura foi fechada por grandes terras. E ao perceberem a situação também da cidade, eles se posicionaram próximo à estrada e esperaram o resgate para que eles pudessem sair. A caverna estava localizada numa região bastante difícil de acesso. É uma região erma e muito isolada de onde eles moravam e de onde eles participavam da mesma sociedade. Tanto que dificultou a chegada do grupo de resgate, porque imaginando que até os maquinários para chegarem lá foi muito complicado. Devido ao acesso, era um local isolado e tinha grande necessidade de pessoas chegarem e máquinas que dispôs de muito dinheiro, de muito recurso para poder chegar, para poder começar a fazer o resgate. Tanto que as próprias pessoas, os próprios operários que estavam na missão de tirar as pedras para poderem acontecer o resgate, eles mesmos estavam naquela situação também difícil, porque poderiam ocorrer um novo deslizamento, e na realidade aconteceu. Os 10 operários chegaram a hora. Boa noite. Falou que eles tinham comida suficiente, que eles tinham comida suficiente para um dia sim e um dia não. Não é. Eles não haviam que iam passar 20 dias confinados numa caverna. Porque eles tinham a suficiente sabor, que eles passaram 20 dias confinados. Foram 20 dias. Quem aqui de vocês consegue passar 20 dias confinados? Eu, atualmente, não consigo. No máximo, um dia. Imagina. Quando a gente está com fome, o nosso sistema, o nosso corpo, ele não funciona mais como quando a gente está aqui, como todo mundo normal. E quando a gente está com fome? A gente pode. E para resumir, 20 dias da dia, que é o que o médico fala na loja, a partir do momento em que ele entrou em contato com a doutora de direito, quando fez uma caminho dentro da caverna, ele falou, não tem como ficar mais 10 dias. Então decidiu e tomou uma decisão que foi tudo decidido salvar a nossa colega falou a respeito de um vizinho, por exemplo,
todos ali tinham o mesmo objetivo, gente, que era sobreviver. Todos ali tinham o mesmo objetivo. Aí, apesar que foi o nada, que a decisão partiu do próprio Rosa. Foi ele que teve a iniciativa e foi ele que teve a ideia. Concorda? Então pense aí, está vendo aquelas famílias ali? São felizes e tristes. Que eles são felizes por ser réus e estou triste porque, como a minha colega falou, um herói deu a sua vida para salvar. Sim. Sendo assim, tudo aquele estado de necessidade, aquele local não apontado pelo Estado, era competência daquele grupo formado pelos exploradores. Há que observar também que foi questionado, perguntado, consultado no sacerdócio, e ele achava que estava prestes a acontecer. E também tiveram experiência no negócio. Olhando por esse lado, podemos perceber que a gente acreditava e temia a Deus. Então, se pergunta, se a manutenção da vida daqueles homens não é tão importante, por que a gente se centrar em Deus Santo a ponto de que 3 homens a pessoa para salvar a cada um deles? Digo ainda, eu não vou fazer ali acontecida, não foi um ato de celebração, não foi um risco, foi um ato de necessidade, foi para a manutenção da vida, foi uma forma de subsistência. A antropofagia, que é o ato de um despacho, uma totalidade do corpo, uma totalidade do corpo humano, ali foi usado para a manutenção da vida. Antes de começar a minha defesa, vamos conceituar o contrato. O contrato é o acordo entre duas ou mais pessoas a fim de compromisso ou asseguram entre si algum direito. Dentro da caverna, Alexandre e Rosa, todos concordaram em encontrar lugar para associar um acordo. A partir desse momento, o contrato foi feito. Porém, Rosa desistiu antes de encontrar lugar. Seus companheiros voltaram a seu lugar, e ele não teve nenhuma objeção contra ele.
o artigo 23 do Código Penal, para caracterizar o crime, é necessário 3 fatores. O fator X, o antirígico e o ilícito. No inciso 1 desse artigo, ele fala sobre a exclusão da ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o ato em estado de necessidade. Está mesmo que se encontravam os exploradores naquela cadeia. No estado de necessidade, ele é considerado quem pratica o ato para salvar o perigo atual e não provocou por sua vontade. Portanto, senhor, concluindo que Roger Welchman não foi assassinado, e sim o argumento de defesa para a sobrevivência de 4 pessoas. Observando a total insuficiência de provas, observando